Bom, novamente, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer, Júlio, pelo convite, né? Assim, como o Interleges, né? A fala da Clementina também é bastante inspiradora no sentido de colocar a questão histórica e, sem dúvida nenhuma, Júlio, eu queria começar exatamente da onde você parou, que é essa questão de irmos às raízes dos conceitos, né? Que falar de transição energética essencialmente é voltar no processo de discussão sobre a sustentabilidade da produção e a sustentabilidade do consumo. Esse termo neutralidade carbônica, ele gera um certo estranhamento, né? Para a maior parte das pessoas, é um termo muito novo e que eu acredito que seja importante dar um passo atrás para situar a todos sobre esses conceitos, né? E a partir daí fazer algumas reflexões e eventualmente algumas propostas aqui para o debate ao longo da tarde. Quando sinaliza-se sobre neutralidade carbônica, é central sinalizar onde que nós estamos em termos do problema. E o problema que ele é já cientificamente inegável é que existe um processo com evidências objetivas, medidas, da interferência das atividades do ser humano no processo do sistema climático, né? E como esse processo se deu? Lembrando que dentro da geologia já se fala há bastante tempo de um outro conceito que se chama antropoceno, que dentro das eras geológicas, as eras geológicas elas tendem sempre a utilizar esse termo no final, ceno, né? Pleistoceno, Holoceno e o antropoceno. O que seria o antropoceno por parte desses cientistas e geólogos? É a capacidade que o ser humano tem de se transformar em uma força geológica. Ou seja, efetivamente, nós consideramos que o ser humano, apesar de ser muito pequenininho, quando a gente compara com o tamanho do nosso planeta, ele tem a capacidade de alterar a natureza do sistema. Bom, e como é que acontece esse processo? Basicamente, esse processo, cientificamente falando, nós estamos, geologicamente falando, era para estarmos vendo um processo de esfriamento global. Tá? Então, ou seja, a gente já estava no processo em que a Terra já tinha sido, nos ciclos tradicionais, muito mais quente do que ela é hoje, e nos últimos, basicamente, 50, 60 e mais efetivamente com a estabilidade dos últimos 12, 10 mil anos, nós estamos num processo de resfriamento global. E o que confirma que é a condição do ser humano para que você tenha evidência científica para poder afirmar que esse aquecimento que nós estamos identificando é em função das atividades humanas. Basicamente, quando a gente pega todos as relações de causa e efeito, né? Não, é o Sol. Aí se avalia efetivamente o que aconteceu com a atividade solar nos últimos 10 mil anos, não consegue explicar a condição da mudança. Não, é a questão da rotação. E quando você pega novamente, aplica-se, não se tende a ter nenhuma, vamos dizer assim, evidência sólida que essa mudança que está ocorrendo basicamente nos últimos 200 anos, tá, tenha rebatimento em a causa específica. Agora, o que acontece nos últimos 250 anos? E dentro de um processo de crescimento extremamente ativo.
é a criação da chamada Revolução Industrial. E aí o processo da Revolução Industrial ele poderia ser simplificado, tá? Na seguinte lógica. Novamente, o planeta já foi muito mais quente do que ele é hoje, né? Se a gente vai, por exemplo, nas cavernas ali de Minas Gerais, você vai ver que existem fósseis de animais pré-históricos marinhos, né? Você fala, mas como é que pode? Porque a gente já teve, o nível do mar no nosso planeta já foi 150 metros superior do que ele é hoje. E o que fez com que a gente tivesse esse processo de resfriamento? Dentre outras questões, né? O planeta ele tem um sistema chamado de biosfera, que lá na escola a gente estuda como processo de fotossíntese, que as plantas e os vegetais têm a capacidade de retirar o carbono da atmosfera, emite oxigênio, e aquele carbono se torna parte integrante da planta. O que são os chamados combustíveis fósseis, que aqui a gente vai discutir sobre transição energética, partindo dos combustíveis fósseis para os demais? É você tratar aquilo que o planeta demorou milhões de anos para estocar em reservatórios que não voltariam naturalmente a ter contato com a atmosfera, cava eles, e aí basicamente o processo da Revolução Industrial começa com o carvão mineral, queima e joga para a atmosfera de novo. Então, o que a gente está fazendo em termos específicos históricos? Nós estamos tentando regressar, mesmo que inconscientemente, a uma composição da atmosfera de muitos anos atrás. Tá? E o que acontece na prática com relação a isso? E por que efetivamente eu gostaria de questionar dois conceitos aqui para a gente trabalhar o processo do debate sobre a transição energética e a neutralidade carbônica. O primeiro é, por que a Revolução Industrial começa a utilizar o combustível fóssil? Ele começa a utilizar basicamente, porque você tem necessidade de produção de tecido, tá? E com isso, para que você possa ter maiores teares, mais efetivos, mais amplos, é preciso produzir ferro e aço. Para produzir ferro e aço, você precisa de um instrumento chamado de alto forno, né? Ou baixo forno na época, que para que ele funcione, para que você transforme o minério de ferro em ferro, ele precisa funcionar 24 horas por dia, porque se ele não tiver energia, ele esfria e racha o forno. Então, você precisava de uma fonte de energia constante. Qual era essa fonte? Quando você tem o processo de incremento da produção do ferro na Europa, mais especificamente no Reino Unido. Madeira. Então, era produção com carvão vegetal. Hoje em dia, o pessoal olha, passando aqui, vindo para Brasília, vindo do Rio para Brasília, tem um monte de carvão vegetal para produzir ferro. Tá? Esse mesmo processo produtivo é o que ocorria antes do processo do desenvolvimento exatamente do combustível fóssil. Então, é a garantia de que a sua produção não vai parar. Ela vai funcionar durante 24 horas. Ou seja, voltando no ponto do Júlio, no Júlio Baena. Produção para quê? Para atender o consumo. Só que o que acontece com esse processo? Com esse processo, para funcionar a fábrica 24 horas por dia, você efetivamente vai ter produção de gás de efeito estufa de origem fóssil 24 horas por dia. Tá? E aí nós estamos falando de 250 anos atrás. Ok? Isso é muito importante para que a gente possa ter uma discussão séria aqui sobre a capacidade e a sustentabilidade do novo modelo. Por quê?
Esse processo não é novo. Tá? E para poder explicar como está acontecendo, o que a gente está vendo, aconteceu agora no último fim de semana, a comprovação que nós ultrapassamos o objetivo do Acordo de Paris de controlar a temperatura abaixo de 2 graus Celsius, de crescimento abaixo de 2 graus Celsius, comparando com o período pré-industrial. Tá? Então, ou seja, nós estamos falando sobre um questionamento do modelo de produção e consumo a partir do processo produtivo que inicia com a Revolução Industrial. Daí o primeiro questionamento. Será que é antropoceno? Eu volto aqui no questionamento da Clementina, quando ela fala das questões culturais, né? Que, aproveitando que o nosso Raoni, provavelmente em homenagem ao Raoni famoso, que esteve na posse do presidente da República, antropoceno para quem, cara pálida? Ou seja, efetivamente, o processo de produção desse volume de gás de efeito estufa, ele é geograficamente localizável. Nós podemos identificar onde que ele ocorreu, por quem ele ocorreu e o que ele produziu. Tá? Porque assim, a gente agora, ultimamente, troca-se os conceitos e perde-se a história. Né? Então, assim, primeiro ponto. Efetivamente, o ser humano está aqui nesse planeta pelo menos uns... Os indianos vão questionar, falam 5 milhões de anos, né? Mas os mais conservadores cientistas sinalizam entre 100 e 120 mil anos. Ok? Então, vamos dizer que... Vamos pegar os mais conservadores. Vamos falar dos indianos que estão aqui há 5 milhões de anos. Vocês já se questionaram por que se a cabeça do ser humano é a mesma, por que a gente não tem construções desses períodos? As construções que nós temos hoje, tá, as mais antigas, elas são datadas dos períodos de 10, 12 mil anos para cá. E o que acontece de 10, 12 mil anos para cá? O processo de estabilidade climática. Tá? O que acontece de 10, 12 mil anos para cá? O processo de desenvolvimento da agricultura. O que acontece de 10, 12 mil anos para cá? O processo de desenvolvimento da cultura, da tecnologia, da escrita, da música, da pintura. Ou seja, o ser humano, quando a gente fala, estamos entrando no antropoceno para quem, cara pálida? Não é o modelo específico de produção que define se é ou não ser humano. Então, é só colocando esse primeiro questionamento. Por que eu estou sinalizando isso dentro do debate aqui? Quando você, e o Júlio, né, como praticante, estudante, pesquisador e tomador de decisão na área de política externa, sabe, quando você fala energia renovável na Europa, o pessoal vai pensar solar e eólica. Quando você fala energia renovável no Brasil, você vai pensar hidrelétrica e etanol. Primeira coisa que vem é isso. Então, efetivamente, usar biomassa, usar madeira, usar processos que efetivamente são mais vinculados ao processo da bioenergia, da bioeconomia, não é uma questão naturalizada em todas as culturas. Então, esse processo da transição energética, de novo, sobre o que a gente está transicionando e qual é a base que nós estamos transicionando. Lembrando que nós estamos num país que mais de 85% da nossa energia elétrica já é renovável. Tá? Cerca de 50% da matriz total energética é renovável. Então, transicionando para qual local? Partindo de onde e indo para qual local? Bom, segundo ponto que eu acho que era importantíssimo levantar aqui. Prometo, são só 2 pontos e uma proposta, tá? Mas eu acho importante da gente
nivelar os pontos aqui da onde a gente está partindo. Segundo ponto, como é que funciona esse processo de aquecimento? Basicamente, tá? Dentro do pessoal que se diz negacionista ou fala que esse processo não existe, que é tudo por conta do sol e etc. Como é que... E aí que eu costumo dar exemplos claros, objetivos, tá? Questão objetiva. Se o planeta Mercúrio está mais próximo do Sol do que o planeta Vênus, como é que a gente explica que o planeta Vênus tem média de temperatura acima de 400 graus e o planeta Mercúrio tem média de temperatura menor do que 200 graus? Estou fazendo simplificações aqui só para ficar bem claro. É mais do dobro. Qual a explicação? A explicação é exatamente o que faz com que esse planeta aqui tenha a possibilidade de desenvolvimento da vida, que é o quê? Essa camada de gases, esses chamados gases de efeito estufa. Tá? Se você olhar, Mercúrio praticamente não tem atmosfera. E Vênus, você tem um volume de CO2 na atmosfera superior a 80%. O que esses gases fazem com o processo de recepção dos raios solares, transformação dessa energia em calor? Ele funciona basicamente como uma estufa, por isso que ele é gás de efeito estufa. Como nem sempre é muito comum das pessoas lidarem com estufa, eu não gosto muito dessa metáfora, não, mas é o nome científico que a gente usa, gás de efeito estufa. Eu prefiro usar cobertores, para ficar mais fácil de explicar. Tá? Imagina que esses gases eles funcionam como cobertores gasosos. Tá? Você imagina ali que você tinha muito mais cobertores em volta de você, planeta, tá? A temperatura era muito mais alta do que ela é hoje. Você foi tirando os cobertores e botando embaixo da cama. Embaixo da cama. Embaixo da cama, até que ficou razoável para que você pudesse fazer o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural que nós vemos hoje nas diversas culturas. O que a gente está fazendo? A partir do processo de revolução industrial, todo dia você coloca mais um cobertor em cima. Coloca mais um cobertor em cima. Coloca mais um cobertor em cima. O calor que está ali embaixo do cobertor, ele fica cada vez mais difícil de sair. E cada vez mais vai aquecendo ali embaixo do cobertor. Então, a explicação, que é muito importante de sinalizar, é que a concentração desses gases, tá, é que é a chave para os processos efetivos de aquecimento. O que eu quero dizer com relação a isso? Imagine que existem 100 cobertores já em cima de você. Ok? Aí você fala, não, vamos fazer um acordo aqui que a gente vai parar de botar cobertor em cima. Ok. E os 100 que já estão em cima de você? Sim. É exatamente esse processo que eu estou levantando aqui para questionar. Transicionar de onde para qual lado? Por quê? Porque o processo da física da atmosfera, pelo fato desses gases serem gases de grande permanência no tempo, parte do CO2 que é emitido fica na atmosfera por mais de 200 mil anos. Ok? Então, a gente não está falando de poluente local, que você espera, dá 5, 4, 10 anos, dissipa. Você olha, por exemplo, o que aconteceu no derrame de óleo na Baía de Guanabara, você olha lá, passou. No caso da atmosfera, não é assim. Tá? São gases de longa duração. Então, mesmo que efetivamente cheguemos a zero de emissões,
o que economicamente é algo bastante questionável, tá? Mas efetivamente, se o objetivo a ser discutido na mesa é esse, não podemos deixar de levantar a questão de que o que vai acontecer sobre todos esses cobertores que já estão em cima da cama, estão em cima de vocês. Por quê? Porque o incremento de temperatura ele é continuado. Só para vocês terem dados físicos, objetivos. Tá? Esse processo é o que, na proposta brasileira de 1997, tá? Que gerou o protocolo de Kyoto, motivou o protocolo de Kyoto, se explica-se basicamente por uma chamada relação de dupla acumulação. Ou seja, você emite, se concentra o CO2 na atmosfera e, a partir disso, aumenta a temperatura. O que acontece a partir daí? Se você simplesmente para de jogar cobertor e a concentração continua, você vai ter, se a gente zerar as emissões hoje, tá? Esses são dados do IPCC, você ainda vai ter impacto daquilo que foi emitido e concentrado nos próximos 1000 anos no incremento efetivo da nível do mar. Tá? Porque existe uma expansão térmica efetiva no nível do mar. E o que se impacta no processo de transição energética do Brasil? Impacta isso que a gente está vendo agora. Tá? O que é? Praticamente nenhuma hidrelétrica da Amazônia está conseguindo despachar energia elétrica renovável. E o que está tendo que acontecer para que a gente não tenha apagão? Rodar térmica, principalmente no sul do Brasil. Porque senão a gente vai ter apagão. E ter apagão, no nosso contexto atual, é não ter internet, é não ter bateria de celular. Então, eu coloco de uma forma bem objetiva, assim, para as pessoas falarem, não, eu saio de casa, quando eu esqueço o celular, parece que eu estou nu. Né? Já escutaram isso? Então, imagina, você simplesmente ter apagão, aquilo que a gente viu agora no cenário de São Paulo. Tá? As pessoas não ter geladeira. Tá? E, de novo, esses impactos dos eventos climáticos extremos, efetivamente, vão continuar no médio prazo. Não adianta zerar. Se a gente não se planejar, não vai ocorrer segurança energética. Tá? Sem energia de estoque, não sabemos efetivamente o que vai acontecer com o ciclo de ventos, não sabemos o que vai acontecer com o ciclo de nuvens. Isso impacta, por exemplo, a produtividade solar e eólica. Não sabemos o que vai acontecer com a produtividade de biomassa. Ok? Então, são as 3 principais fontes de energia limpa que temos hoje no Brasil. O que vai acontecer com relação a isso? Precisamos discutir e que o processo de transição ocorra de maneira refletiva, bem pensada. Para encerrar a proposta. Como a Clementina sinalizou, o Brasil é um país que efetivamente tem um protagonismo muito interessante no processo ambiental e, mais especificamente, no processo de discussão da mudança do clima. Um instrumento que muito tem se falado é o tal do mercado de carbono. Tá? E, efetivamente, não é sobre esse que eu vou falar aqui hoje, eu vou fazer a proposta. Tá? Por quê? Porque, efetivamente, já tem muita gente para defender. Eu sou simpático à ideia, mas eu tenho certeza que no grupo que estamos aqui, tem outras pessoas que podem falar com mais detidamente. O que eu queria sinalizar é o seguinte, existe um mecanismo financeiro que nós tivemos, né, Júlia, a oportunidade de levar à frente durante o período que a gente estava no Ministério, que ele tem um potencial tremendo de geração de mudança. Qual é ele? Que a gente tem representante dos bancos, dos ministérios aqui, é o chamado RED, Redução, Desmatamento, Degradação Florestal. Redução das emissões REDD+. Como é que funciona esse mecanismo? Esse mecanismo
ele funciona através de uma lógica de pagamento por resultado. Ou seja, não é mercado de carbono. É basicamente o seguinte: eu estruturo uma linha de base, essa linha de base pode ser nacional, pode ser estadual. Se eu consigo alcançar a meta além daquilo que era a minha linha de base, acredita a possibilidade para que você possa receber pagamento por resultado. No caso, o instrumento mais efetivo planetário é o Fundo Amazônia. Tá? Quando a gente criou lá atrás, ainda, 2008, a Ana lembra muito bem da briga. Muita gente falava assim, isso aí não vai. Inclusive, nós chegamos a escutar de alguns organismos internacionais que, assim, vocês não vão receber um tostão, porque queriam que, efetivamente, esse mecanismo tivesse vinculado ao mercado de carbono. E o que a gente defendia era o seguinte: o mercado de carbono ele precisa ter um rigor metodológico que não necessariamente vai ser possível da gente chegar nos rincões da Amazônia, nos municípios da Amazônia, nos estados da Amazônia. Então, sempre você vai ter o trade-off. E o que nós aprendemos com o processo do REDD? Foi possível de transformar que essa responsabilidade histórica, tá? Dando números, de novo, fatos, números. A emissão do Brasil em 2005 era a mesma do Reino Unido em 1888. 1888. 117 anos botando cobertor. Ok? Isso viabilizou para que você pudesse, então, receber esse pagamento por resultado pelos países desenvolvidos, dentro de uma métrica onde você consegue comprovar o resultado e receber o financiamento. Então, a proposta aqui é motivar os painelistas a pensar por que a gente não tem REDD para energia. Por que o Brasil não faz, para aproveitar o Jorge aqui, por que a gente não cria um fundo, entre aspas, Amazônia para energia e monta um processo desse tipo, onde a gente pode, por exemplo, ofertar os mesmos benefícios que os estados amazônicos podem receber, Ceará pode receber, Alagoas, né? Ou seja, efetivamente, como é que a gente faz com que os estados tenham a capacidade de criar essa estrutura que vai ser associada a esse processo. Desculpe ter me alongado, mas está aí feita a provocação que foi pedida. Excelente, parabéns. Acho que foi uma